Olá, tudo bem com você? Nós hoje vamos estudar um assunto que é muito importante. A seguinte, nós aprendemos já que quando uma pessoa vai a Cristo pela fé, é batizada, recebe o Espírito Santo, a parte dela é comunhão, perseverança, relacionamento, suportar provações, crescimento em Cristo. Que é importante que Deus quer que você cresça dia a dia, transformando de glória em glória, negando a si mesmo, negando sua família, tudo que você tem, pegando sua cruz toda manhã, sem murmuração e crescendo em Cristo. Mas as pessoas dizem assim: uma vez que eu estou salvo em Cristo, estou salvo para sempre. Será que é isso que a Bíblia diz a verdade? Bom, se você aceitou Cristo e está em comunhão com Cristo, você está salvo para sempre. Porque quando o tempo da graça terminar, os que forem achados salvos, estarão salvos para sempre. Isso não há dúvida nenhuma. Mas será que é possível uma pessoa que aceitou Cristo, que foi transformada, que foi renovada em Cristo, será que ela pode deixar o caminho da salvação? Veremos isso nessa tarde. Então eu gostaria que, se você puder, ative as notificações, faça sua inscrição no canal Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra, para que você receba as nossas informações sempre que puder. Nós já estudamos ontem e lemos João 15, verso 5. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 15. Você conhece, aqui está falando sobre Jesus como uma videira. Veremos aqui uma parábola que vai expressar exatamente como a realidade é. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, permanecendo nele, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer o seguinte: Cristo é a videira, você é o ramo. Está ligado à videira? Está ligado à videira, você tem uma condição de produzir fruto. 15:10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, para permanecer em Cristo, tem que perseverar, manter comunhão com Ele. E claro, ouvir a voz do Espírito Santo, que me diz exatamente o que é que Deus quer e o que é que Deus quer que eu faça. Porque Deus produz em nós o querer e efetuar. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A única maneira de Deus limpar você do pecado é pela palavra. Mas aqui, o verso 4 diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, Cristo está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, aceitou Cristo, foi batizado, mas não permaneceu nele, não vigiou, não perseverou, não buscou primeiro o reino de Deus, a sua justiça, você vai secar, não vai produzir frutos e você será tirado fora. É o texto. Então, o que acontece? Você precisa estar ligado a Cristo. Começa a estar ligado a Cristo pela oração, pelo orar sem cessar, orai todo o tempo no Espírito, buscar de manhã, buscar à noite e se alimentar da palavra de Deus todo dia. Vamos, nesse mesmo texto, nessa mesma linha, citar de cor Mateus 24:13, você conhece. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Como é que você fica perseverante? Lembra que nós estudamos na última aula isso? Que é a seguinte: você fica perseverante depois de passar pelas provações que Deus permite. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova a todos. E quando ele prova, ele não, ouça bem, a tentação não é maior do que a capacidade da pessoa dizer não à tentação, mas a provação é. As provações, muitas delas, são impossíveis da pessoa vencer sozinha. Deus tem que salvar. Não há como. Deus tem que fazer um milagre, porque Deus quer mostrar o amor e o poder que tem por você. Mas agora, eu quero que você leia comigo Apocalipse 14, 12, para você ver o que vai resultar a aprovação na sua vida. No Apocalipse 14, verso 12, depois que a igreja sofre, nós vimos, né, que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, vencer o mundo. Vimos em Atos, que é um texto muito claro, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Importa, porque Deus achou melhor. Essas tribulações, provações, problemas, enfim, tudo aquilo que nos acomete de ruim nessa vida, produz em nós perseverança, caráter, resiliência e, consequentemente, em Apocalipse 14, 12, os que chegam lá na frente, olha o que Deus fala. Aqui está a perseverança dos santos. Olha que eles perseveraram, eles não desistiram, mantiveram firme. O que eles fizeram por consequência? Eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que a fé no sangue, só o sangue salva. O que é o mandamento? Fruto do Espírito Santo que entrou, porque ele manteve perseverança na comunhão, na palavra, na doutrina e com a oração e comunhão uns com os outros. Vamos agora ler o livro de Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus 10, nós temos aqui algumas verdades terríveis. Hebreus 10, Novo Testamento, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, vejamos aqui, 38 e 39. 38 primeiro. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, veja que Deus está dizendo que muitos foram batizados, creram, mas na hora da provação, retrocederam. Eles abandonaram a fé. Então, é possível, sim, se perder depois que uma pessoa é salva. Agora, Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer o seguinte: uma vez que uma pessoa conheceu Cristo, aceitou o batismo, se encontrou com o Senhor, recebeu o Espírito Santo, e ela decide viver, continuar no pecado por uma decisão dela, esse pecado não tem mais condição de ser expiado. Deus não pode perdoar um pecado que não quer ser abandonado. Vou dar um exemplo: uma pessoa que roubava banco, ele se converte, não pode continuar roubando o banco, mas de repente ele quer o quê? Voltar a ser cristão e roubar banco. Não tem jeito, irmãos, isso daí é inadmissível. Você não pode negociar um pecado na sua vida, você não pode acariciar nenhum. Então nós temos que, após o nosso batismo, a nossa comunhão com Deus, perseverarmos na comunhão. E o Espírito Santo colocará em nós o querer e o efetuar. Seremos ligados à luz. É para sair, o plano de Deus, sair das trevas e ir para a luz. Deixar a desobediência e entrar na obediência, por amor, a obediência da fé. Vamos ver outros textos que indicam agora que uma pessoa pode se perder. Colossenses 1, 21 a 23. Aqui está um dos textos chaves do Novo Testamento, viu? Para quem gosta de Bíblia aí,
gosta de textos importantes, Colossenses 1, versos 21 a 23 diz assim: e a vós outros, os colossenses que moravam em Colossos, diz assim, a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, ou seja, o pessoal da igreja de Colossos, que era um bando de perdidos, ímpios, que estavam longe, faziam o mal. Verso 22, agora, depois que se encontraram com Cristo, porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está dizendo que os colossenses agora, pelo que Cristo fez por eles, e eles aceitaram pela fé, Cristo pode apresentá-los perante o Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23 agora diz o seguinte, há uma condição para isso. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está dizendo que nesse dia que Paulo escreveu essa carta, todas as pessoas do mundo já tinham escutado o evangelho da cruz de Cristo, sem nenhuma exceção. Esse milagre voltará a acontecer no final dos tempos, quando esse evangelho for pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e todas as pessoas ouvirem esse evangelho. Mas o salvo tem que permanecer na fé, ele não pode desistir da fé, tem que continuar na perseverança. Eu vou falar de cor um texto que você conhece, Apocalipse 2, verso 10. Diz assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, você tem que ser fiel. E lembra que a perseverança produz fidelidade. E o que produz a perseverança? A tribulação, quando aceita com fé, aceita sem murmuração e com ações de graças. Você não pode usar sua boca para reclamar da tua situação em nada. Em tudo dai graças. Suporte, vença. Deus não vai te deixar. Continuando agora, eu vou falar um texto, Apocalipse 3, verso 11, e esse eu quero ler com você, porque aqui diz claramente a possibilidade de você perder a salvação depois de estar em Cristo. Apocalipse 3, 11 fala assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem a coroa da vida, uma coroa lá no céu já está preparada. Paulo diz, a gente vai ler daqui a pouquinho, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz não dará somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Porque quem é que ama a vinda de Cristo? Quem está pronto para recebê-lo. Quem está em comunhão, quem confessou os pecados, quem está pedindo perdão dos pecados, quem está pedindo um coração novo a cada dia, quem está se humilhando, quem está vigiando, quem está buscando. Esse ama, esse não tem medo da volta de Cristo. É para esse que tem a coroa. Mas Satanás usa as provações da vida para sobrecarregar a sua mente de problemas, o seu coração ficar pesado e você ficar ansioso, desesperado, e aí o diabo faz o quê? Fica como um leão, andando ao seu redor para tirar você da fé, fazer sua fé enfraquecer e você voltar ao mundo. Então cuidado, é possível sim uma pessoa cair e deixar o caminho de Deus depois de se encontrar com Ele. Vamos continuar, Romanos 11, verso 22. Aqui nós temos um texto pesado, irmãos, pesado. Romanos 11, 22 diz assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte,
também tu serás cortado. Olha só, Deus foi benigno, bom com você, te perdoou, enquanto você estiver no caminho do Senhor pela fé. Assim como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, Colossenses 2, que nós lemos ontem. E aí, é de fé em fé, em ações de graça, vigiando em oração, suplicando, oração pela intercessória, súplica por todos os santos, súplica pelos governantes da terra, todo mundo desse jeito, unidos em oração. Senão você será cortado também. Continuando outro texto, Mateus 7, verso 21. São Mateus 7, verso 21. Aqui está falando dos falsos profetas que estão na igreja. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vejam que eram pessoas falsas, eram árvores que davam frutos falsificados, uva de plástico, pêssego de plástico, laranja de plástico, de vidro, silicone. Existem flores hoje, frutas hoje que você acha que é real, invenção humana, fruto verdadeiro só Deus faz. Então, verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então veja, irmãos, que após o batismo pelo sangue, que é de graça, nós temos que vigiar todo dia. E aí Filipenses 1,6 entra em ação. Deus vai aperfeiçoar pelo Espírito Santo de glória em glória, de dia em dia, na nossa vida a santidade. E a iniquidade que ora reina em nosso corpo mortal, não reinará mais. Seremos selados com a vida de Cristo na nossa vida. É Gálatas 2,20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui na carne, vivo pela fé. Em Cristo, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando o Espírito entra na pessoa, ele toma posse do jeito que ele quiser fazer. E ele sabe exatamente como levar você. Então, você não é mais propriedade sua. Dizem que quem manda no teu nariz é você. Não é mais. Após o batismo, teu nariz é de Deus. Após o batismo, nada mais é seu. Após o batismo, a Bíblia é clara, você é propriedade exclusiva de Deus. E Deus fará contigo o que Ele quiser fazer. Se é para te colocar em lugar de honra, colocará no lugar de honra. Se é para colocar num lugar humilde, será num lugar humilde. E você será provado de acordo com o que Deus quiser que você seja. Não importando se é bom ou se é mal, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade do Pai. Fazer a vontade dele é o nosso prazer. Continuando ainda, nós vamos ver agora o livro de Gálatas 5, verso 1, onde os Gálatas estavam lá sendo atacados por pessoas, crentes falsos. Então aí o seguinte, olha o que fala assim, ó, 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurar justificar-vos na lei, da graça decaístes. Verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós já estudamos. O sangue de Cristo no santuário celestial é suficiente para pagar nosso pecado. Ele paga tudo. E quando a gente crê e é batizado, Deus cumpre uma promessa que Ele não mente. Ele manda o Espírito. E o Espírito produz o quê? Frutos da obediência do Espírito. Frutos reais. Enquanto que uma pessoa que quer se salvar pela sua própria obra, ele se apresenta para Deus agora dizendo, pai, eu parei de pecar isso. Não, está errado. Você tem que saber, você tem que perseverar na oração, perseverar na comunhão, e o Espírito fará a obra em você. Continuando ainda, irmãos, para ver que é possível uma pessoa sair da igreja depois que ela se é batizada, vamos pegar o livro de
Colossenses 2, 4, está bem pertinho aí, algumas folhas para frente. Colossenses 2, 4 e 8. Aqui o assunto é cristologia, divindade, trindade. Diz assim, 2,4 de Colossenses. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por quê? Porque aqui está falando sobre o mistério de Cristo. Como é que Cristo pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Como é que só tem um Deus e são três pessoas? Isso daí não é para ninguém enganar você, porque é assim e não tem explicação nenhuma para isso. Quem quiser te explicar está tentando te enganar. Então não entre nesse barco, porque muitos entraram e se perderam. Lamentavelmente, irmãos, muitos irmãos do mundo cristão deixarão de serem salvos, porque tentaram num assunto que não está revelado. Porque no verso 3 de Colossenses 2 diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A Bíblia fala que nós hoje vemos por espelho. Nós só veremos Cristo do jeito que Ele é quando na volta de Cristo. Aí conheceremos como somos conhecidos. E João fala, quando Ele se manifestar, então o veremos como realmente Ele é. Hoje não dá para saber, porque não está revelado. As coisas que estão reveladas são para os homens. As que não estão reveladas são para Deus. E a explicação da Trindade e da encarnação de Cristo, a maneira, o modus operandi, o DNA de Deus não está revelado, não está mapeado. É uma ousadia muito grande de uma pessoa querer mapear o DNA de Deus, explicar como é que Deus é. Ele não consegue nem entender o ABC do universo, explicar como é que o tempo é eterno, como é que o espaço é infinito e como é que do nada veio a matéria. E isso nenhum homem conhece. Nós, seres humanos, não conseguimos explicar nem a primeira página da cartilha de Deus, que são essas três perguntas, matéria, espaço e tempo. Como é que você não consegue nem entender a primeira página da cartilha de Deus? Não consegue explicar o tempo eterno, o espaço infinito e a matéria que existe e veio do nada? Como é que você vai querer entender o Criador? Infelizmente, caíram no conto do vigário. Com respeito ao vigário, é uma expressão. Infelizmente, foram levados por doutrinas falsas. E falando nisso, 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente, olha, certeza que vai acontecer isso, que nos últimos tempos, que já era naquela época, últimos tempos, é desde a cruz para frente. A parte final é escatologia, e o fim do fim é teleologia, lá na frente. É um submundo da escatologia, a teleologia. Então, o Espírito Santo afirma que depois da cruz, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, doutrinas falsas. Entre elas, divindade de Cristo, cristologia, Espírito Santo, imortalidade incondicional da alma. Tanta gente que se perdeu, lamento. Continuando, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, ó, esse é um texto pesado que eu vou ler agora, hein? Fala sobre o anticristo. 2,7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E está dizendo aqui, irmãos, na época de Paulo, o mistério do anticristo já operava na igreja.
para destruir a fé de muitos. E agora eu quero ler com você. É possível alguém pecar após o batismo? 1 João fala: filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então é possível alguém ser batizado e pecar após o batismo, mas pode pedir perdão, pedir purificação, que Deus vai perdoar. O negócio é você perseverar. O justo se levantará 7 vezes, quer dizer, 7 número completo. Caiu, levanta, caiu, levanta. O que você não pode fazer é a opção de pecar. Então agora, terminando, o que eu considero um dos piores versos da Bíblia. Esse daí é mais ou menos a versão de Jeremias 8:20 do Novo Testamento. 1 João. Jeremias 8:20 fala o seguinte: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Esse é um assunto interessante. Depois da volta de Cristo, nós vamos estudar, se Deus permitir, Jeremias 8:20 no contexto da festa dos tabernáculos, lá de Levítico 23. 1 João 2, verso 28. Imagine uma pessoa que está salva em Cristo, foi batizada, creu, mas não perseverou, não rendeu graças no meio da provação, ficou fria na comunhão, não fez o culto, era lapsa nas coisas da igreja. Olha o que vai acontecer com essa pessoa. 1 João 2:28, o nosso último verso. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você já pensou Cristo voltando e o seu irmão alegre, contente, cheio de felicidade porque Cristo está voltando? E agora, imagine aquele cara envergonhado porque ele sabe que ele não orou, ele não fazia o culto dele, ele levou de forma negligente a vida espiritual dele, ele se esqueceu: operai vossa salvação com temor e tremor. Ele se esqueceu que ele é o ramo, que Cristo é a videira. Ele se esqueceu da ordem orai sem cessar. Ele se esqueceu orando todo o tempo no Espírito. Ele se esqueceu levando cativo todo pensamento a Cristo. Ele se esqueceu vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele esqueceu e depois deixou tudo solto. Ia para a igreja, no ponto morto, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Cristo volta nas nuvens do céu. O que ele vai dizer? Nada. Ele vai se afastar envergonhado. Que coisa horrível isso acontecer, irmãos. Que coisa horrível. Tome uma decisão de buscar Cristo como teu Senhor e Salvador. E faça o que Deus está mandando. Ore, busque, vigie, não reclame, agradeça. E tome uma decisão, como Paulo diz, porque está debaixo da graça e não da lei, você não vai pecar. Do jeito que você foi convidado por Cristo, agora por amor, ele disse: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Andar no meu caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar nessa comunhão. E a comunhão do Espírito Santo vai tirar a sensualidade da alma. O Espírito Santo vai dar frutos para a obediência. Vai lavar do pecado, limpo pela palavra, tira a mente suja, bota a mente limpa, a mente de Cristo. Tira o espírito torto, bota o espírito reto. Tira o coração de pedra sujo, bota de carne limpo. Tira a natureza pecaminosa, bota a natureza divina. Então esse é o fruto que Deus quer ver na sua igreja. Frutos do Espírito.
não um reavivamento sintético, artificial, feito por mãos humanas, mas um coração verdadeiramente convertido a Cristo. Como Pedro fala, vigiai para que Cristo seja santificado no coração. A nossa parte é a comunhão, a oração, o estudo da palavra, a meditação, não reclamar, dar graças e clamar ao Senhor na hora do socorro. Ele não nos deixará. E se entregar a Deus de acordo com a vontade dele. Não importa o que aconteça, nós somos de Cristo. Se você puder, feche seus olhos. Pai Santo, abençoa cada um de nós e dá-nos o Espírito Santo para que nós sejamos limpos do pecado, para que nós sejamos transformados de glória em glória segundo a imagem do próprio Cristo. E que nós, Pai, tenhamos felicidade e alegria em lhe servir. Que o amor às coisas terrenas e o amor ao pecado seja retirado do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.